Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vai ser dedicado à progressão aritmética. Ora, nós vimos a indução matemática no meu tutorial anterior e aproveitámos para somar, para calcular a fórmula do somatório dos primeiros naturais, ok? Portanto, ora, então o que é que acontece? Que os primeiros naturais são uma progressão aritmética. Dizemos que temos uma progressão aritmética muito simples, quando tem um primeiro valor, o 1, e uma determinada razão, ok? Então, sendo que a progressão aritmética de o valor inicial 1 e razão 1 são os números naturais 1, e a seguir 1 mais 1 dá 2, 3 e assim sucessivamente, em que, efetivamente, a diferença entre dois números sucessivos é fixo e é igual à razão, ok? Esta é a progressão aritmética de razão R. Ok? Este é, neste caso, de razão 1, que é igual aos números naturais, como sabemos. Ok? Sim, senhora. Vimos também a fórmula e demonstrámos por indução matemática a fórmula do somatório dos primeiros números naturais. Ok? Nós vimos que o somatório de I igual a 1 até n era igual a n mais 1 sobre 2. Nós vimos e demonstramos. Ok? Mas na verdade nós não deduzimos. Nós simplesmente, quer dizer, nós deduzimos, usámos aquele método que o Gauss teria visto, foi por intuição, porque nós vimos por intuição que realmente o primeiro com o último e o segundo com o penúltimo e assim sucessivamente. Ok? Mas vamos, já agora vou falar aqui da famosa propriedade telescópica e provavelmente irei fazer um tutorial no futuro mais específico, mais focado, com aplicações mais avançadas da propriedade telescópica. Mas posso já introduzir aqui a propriedade telescópica, que ela é fabulosa para o cálculo de fórmulas de séries deste tipo. Ou seja, vamos imaginar que eu queria calcular de facto este somatório. Mas não fazia ideia qual era o resultado, porque eu não tinha aquela intuição, eu não sabia, e portanto eu não sabia que este seria o resultado, ok? Pronto, vamos imaginar que era este o objetivo. Pronto. Então, em que consiste a propriedade telescópica? Bom, a propriedade telescópica consiste no seguinte: construir um somatório que tenha um termo geral, ok, e cujo termo geral tem que ter uma diferença, ele tem que ter aqui uma diferença. Esta é a propriedade telescópica. E a diferença tem que ser a diferença entre dois outros termos gerais, duas outras fórmulas, ok? Por forma a que ao expandir estas duas fórmulas, ok, me vai dar aquilo que eu quero calcular. Por exemplo, neste caso, o somatório de I. Ok. E vai ficar mais claro agora com este exemplo que nós vamos ver. Portanto, eu quero calcular o somatório de I, mas eu não sabia chegar aqui. Eu não sabia. E então eu quero deduzir a fórmula. Ok? Então, como é que nós fazemos? O que vamos fazer aqui é o seguinte truque. Eu pego aqui no I, eu sei que tenho aqui uma fórmula em I. Então, o que eu vou fazer é, vou considerar dois termos consecutivos. Eu vou considerar, por exemplo, pode ser o I mais 1, e aqui o I. Ok? Eu vou considerar estes dois termos. Pronto. Mas se eu considerar tal como está aqui, I mais 1 menos I dá 1, e portanto isto degenera, é um caso trivial, e ficou o somatório de 1, e portanto não me diz nada sobre o somatório de I. Portanto, então o que vamos fazer aqui é o seguinte truque. Eu vou elevar aqui aos quadrados. Pronto, esta é a propriedade telescópica. Ela tem uma diferença, e ela tem um termo geral,
que é o mesmo aqui e que é o mesmo aqui, diferindo apenas aqui num desfazamento de, normalmente é mais um, mas pode ser mais dois ou mais três, ou consoante der jeito. Mas o caso mais comum é um termo geral aqui, que difere porque aqui tem mais um. Pronto. E o porquê que isto funciona? Reparem que o objetivo que vamos agora aqui construir com esta propriedade telescópica, o objetivo é calcular este somatório. Temos que, por hipótese, que eu não sabia qual era esta fórmula. Ok? Portanto, reparem que aqui, se eu expandir aqui o i ao quadrado, vai dar i ao quadrado e depois corta com este i ao quadrado. E vai ficar 2i mais 1. 2i mais 1. Então eu tenho um somatório de 2i mais 1. Okay. Então, vamos recapitular. Portanto, eu tenho a minha incógnita, vou-lhe chamar S. S é o somatório que eu quero calcular. O somatório de que eu não sei. Ok? Mas eu, pela propriedade telescópica, aqui, eu digo que esta somatória que aqui está, expandindo, é igual a 2 somatórios de I, ou seja, 2S, mais, isto é assim, mais um somatório de 1. Ora, um somatório de 1 é 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, mais N. Ok? Pronto. Sim, senhora. E vocês dizem, bom, mas eu continuo sem saber qual o somatório qual é o S, que é o que eu quero descobrir. Eu quero encontrar uma fórmula para o somatório de I. Apliquei a propriedade telescópica. Pronto. Só que a propriedade telescópica tem precisamente esta propriedade que vamos ver. É que se eu não expandir, em vez de simplificar como simplifiquei aqui, eu vou dizer que isto também é igual, eu vou agora expandir o somatório sem simplificar estes termos gerais. E então o que é que me vai dar? Bom, para i igual a 1 vai-me dar 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Isto é o primeiro termo. No termo seguinte vai-me dar para i igual a 2, 2 e 1, 3, 3 ao quadrado menos 2 ao quadrado. Okay? Pronto, e assim sucessivamente até ao último termo, que me vai dar n mais 1 ao quadrado menos n ao quadrado. Menos n ao quadrado. Pronto. E se olharmos agora aqui, vemos que existe uma correção de cortas-cortas em que este 2 ao quadrado corta com este. Este 3 ao quadrado irá cortar com este, que vinha agora a seguir. Ou seja, e cortam todos os termos, menos o mais pequenino deles e o maior deles. São os únicos que não cortam. Porque todos os termos intermédios cortam. Portanto, é isto que consiste a propriedade telescópica. Por causa dos termos, destes dois termos gerais, serem similares e desfasados apenas aqui de uma unidade. Ok? Pronto, não sei se me explico. Isto é como digo, isto à partida é para pessoas que já viram estas matérias e simplesmente aqui estamos a relembrar e a sedimentar as ideias. Ok? À partida espero que todos já tenham ouvido falar da propriedade telescópica e se relembrem disto quando andavam na escola. Ok? Pronto, e portanto, sendo assim, significa que isto vai dar, agora expandindo, vai dar, vou expandir aqui n ao quadrado, mais 2n mais 1, menos n ao quadrado, menos 1. Menos 1. E reparem que aqui corta e fica igual a 2n. 2n. Pronto. Então, reparem que aqui, então, que significa que é este que aqui está vindo por este lado, vindo através de simplificar o termo geral, deu que tem que dar 2s mais n, e pela forma alternativa. Portanto, o que nós temos aqui é uma forma alternativa de resolver. E é sempre nisto que consiste a propriedade telescópica. Eu resolvo. Aliás, a propriedade telescópica consiste, pela parte de baixo, em obter o corta, e fica sempre o último valor e menos o primeiro. O valor maior menos o mais pequeno.
O que acontece é que aqui uso para chegar até uma fórmula, ok? Sim, senhora. E portanto fica que 2s mais n, pois tem que ser igual a 2n. 2s mais n. Ok? Enganei-me aqui, desculpem lá. Ora, porque aqui ficava só o n mais 1 ao quadrado menos 1. Este não, porque este aqui também entra no corta-corta. Com um termo aqui de trás. Ok? Pronto, aqui enganei-me. Sim, senhora. E portanto ora, n mais 1. N mais 2. N mais 2. Ok? Sim, senhora. E agora sim. Ora, vamos ver. 2s mais n é igual a... Vou pôr aqui outra vez n quadrado mais 2n, em que este n passa para este lado, fica n quadrado mais n, tudo sobre 2. Pronto. Portanto, aqui implica que s é igual a n quadrado mais n sobre 2, ou seja, n mais 1 sobre 2. Pronto, fica assim demonstrado. Ou seja, aqui chegámos à forma, ok, que o Gauss viu intuitivamente qual era, viu que somando o último termo, o primeiro termo com o último, ok, tudo aquilo que nós vimos no tutorial passado. E aqui estamos a demonstrar como é que, para uma pessoa que não tivesse essa intuição, conseguiria, usando a propriedade telescópica, deduzir a fórmula. Pronto. E a propriedade telescópica, como digo, eventualmente irei fazer um tutorial só sobre a propriedade telescópica, onde vamos ver aplicações mais avançadas, como podemos chegar e deduzir fórmulas para expressões mais complexas. Ok? Mas pronto, isso ficará para um futuro tutorial. Mas aqui foi só uma pequena introdução e um pequeno amiré. Ok? Pronto. Mas agora, posto isto, vamos continuar com a progressão aritmética e vamos dizer, ok, portanto, a progressão aritmética tem o primeiro termo, o 1, e a seguir, o 1 mais R, ok? E a seguir, o 1 mais 2R. Isto é a progressão aritmética, ok? Pronto, e os primeiros n termos, o 1 mais n menos 1 de R, de R, ok? Pronto, e isto é a sequência dos primeiros n termos da progressão aritmética, ok? Sim, senhora. Ora, daqui temos um termo geral. Portanto, qual é o termo geral para a progressão aritmética? Neste caso, qual é o termo, o n? Bom, é isto, é o 1 mais n menos 1 de R. Pronto, este é o termo geral. Este é o termo geral. Ok? Para n igual a 1, pois aqui dá 0 e fica o 1 igual a o 1. Está correto? Ok? Pronto. Esta é a expressão do termo geral. E agora falta-nos a expressão do somatório. Do somatório. Ora, em questão em que será... Então só temos que somar isto. Portanto, para obter a expressão do somatório dos primeiros n termos. Portanto, vemos que o 1 aparece n vezes. O 1, n. Mais. E depois vemos que o R aparece quantas vezes? Bom, o R aparece, ponho R em evidência aqui, e é 1, mais, 2, mais até n menos 1. Ok? Portanto, o 1 aparece, o R aparece aqui, n menos 1 vezes. Oi, espera que isto aqui está. Ok? Sim, senhora. Então, portanto, isto fica o 1n mais R, e agora isto já nós sabemos calcular.
É pela forma aqui do somatório dos n's. É o primeiro termo mais o último, vezes o número de termos, sobre 2. Ok? Pronto. Portanto, fica igual a o 1n mais n, n menos 1 sobre 2, r. Ok? Ora, agora vou pôr n meios em evidência. N meios em evidência. N meios. E aqui fica... aqui fica o 1. Aqui fica 2 o 1, não é? Mas eu vou separar em o 1 mais o 1. Vou pôr assim neste formato, o 1 mais o 1. Mais... e portanto aqui fica este n aqui foi posto em evidência, este com este foi posto em evidência, veio para aqui, pronto, e portanto aí fica n menos 1 r, n menos 1 r, ok? O 2 também foi posto em evidência, então fica isto, ok? Mas agora reparem, é que esta expressão é a expressão do termo geral, o n. Portanto, o 1 mais n menos 1r é o n. Então, obtemos a forma como seria de esperar. Como seria de esperar que um somatório de um dado de uma progressão aritmética, vou representar aqui noutro formato, para não fazer confusão, vou dizer, ok, o somatório de uma progressão aritmética com o valor 1 e uma dada razão, portanto é igual a o primeiro termo mais o último termo, ok, o n, vezes o número de termos sobre 2, como seria de esperar. É a mesma lógica que vimos para a série dos números naturais e acabámos de deduzir aqui para qualquer progressão aritmética. Portanto, para qualquer progressão aritmética de razão R, posso escrever nesta forma aqui, com R em evidência, ou posso escrever nesta. Vai dar ao mesmo. Se eu quiser escrever assim, fica apenas evidenciado o 1 e o R. Pronto. Se eu quiser escrever em função do último termo, se eu conhecer o último termo, fica explicitado em ordem o 1 e o n, mais fez n sobre 2. Pronto. E penso que não há mais, a progressão aritmética realmente é só isto, é uma coisa bem simples. Mas pronto, aproveitei para introduzir aqui a propriedade telescópica, para vos relembrar, é um tema muito poderoso, é uma técnica muito poderosa e eventualmente irei fazer um tutorial sobre ela. E não há mais, realmente aqui o que demonstramos foi realmente que a forma de chegar, através da propriedade telescópica, de chegar até ao somatório de I. Ok? Sim, senhora. E por acaso também vai ser válida a propriedade telescópica para chegar até ao somatório de qualquer potência de I. Ok? O somatório dos quadrados de I, dos cubos, etc, etc, etc. Uma das técnicas de obter as formas é usando realmente a propriedade telescópica. Mas há várias técnicas. Eventualmente no futuro também voltaremos a falar desse tema. E pronto, espero que tenham gostado, obrigado e até uma próxima oportunidade.